foi confirmado o valor de 350 milhões de reais para obras como corredores exclusivos de ônibus e também para mudanças nos modais já existentes no transporte público. Então, serão beneficiados os municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Aqui na capital, a capital será beneficiada com duas obras: a implantação do BRT da Avenida Cis Brasil até Cachoeirinha e também o BRT da Bento Gonçalves até Viamão. E esse projeto, que prevê a contratação do empréstimo pelo governo federal através da Caixa, deve ser votado na Assembleia Legislativa na semana depois do Carnaval. Essa notícia foi apurada pela reportagem da Rádio Gaúcha. E essa notícia e também outras informações podem ser encontradas no Twitter, @RDGaúcha, no Facebook e também no site da Rádio Gaúcha. Realmente, a movimentação é intensa na estação rodoviária de Porto Alegre, mas ainda assim o número ainda não ultrapassou o número que foi alcançado no ano passado, quando 85 mil pessoas deixaram a capital de ônibus. Os destinos mais procurados no momento são as praias do litoral norte gaúcho. Já no aeroporto Salgado Filho, a movimentação deve ser bastante grande amanhã. São 134 voos extras durante esse feriadão, principalmente para o Nordeste brasileiro e também para o Uruguai. Pois é, a espera chegou às 7 horas no atendimento da UPA 24 horas da Zona Norte. Nessa noite, 47 pacientes chegaram a aguardar atendimento médico. Durante a manhã, até um princípio de tumulto chegou a ser registrado no local. A enfermeira-chefe do local diz que ela garante que a equipe estava completa durante o dia, mas ela admite que os profissionais realmente se surpreenderam com o grande movimento que foi registrado em plena terça-feira de Carnaval. Essa unidade que é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição. Os detalhes com a editora de notícias da Rádio Gaúcha, Lilian Abelim. Boa noite. Boa noite, Sabrina. O aumento é de 5,2% nas tarifas dos ônibus da região. No começo da semana, a revisão das passagens foi aprovada pela AGEGS na última segunda-feira e hoje foi homologada pela Metroplan. Os Correios vão realizar um mutirão neste final de semana para entregar as correspondências atrasadas devido à greve que já dura 10 dias. O volume de correspondências em atraso já chega a 2 milhões. Os trabalhos serão intensificados já a partir de amanhã. Nessa tarde, o Sindicato dos Trabalhadores realizou uma marcha no centro da capital em direção ao Palácio Piratini. E a contraproposta que foi apresentada hoje pelos trabalhadores não foi aceita pelo governo. O governo gaúcho considera insuficiente o valor destinado pelo Plano Nacional de Presídios no Rio Grande do Sul. Do total de 1 bilhão e 100 milhões de reais, o Estado vai receber 44 milhões de reais. O secretário da Segurança Pública, Ayrton Michels, afirmou que sabe que a verba é dividida em todo o país, mas vai insistir para que esse valor aumente. E afirmou também que a prioridade é resolver a demanda de vagas no Presídio Central, aqui na capital. Sabrina. Boa noite, Lilian. Boa noite. Lilian Abelim, boa noite. Muito boa noite, Rodrigo. É isso mesmo. O governo do estado protocolou 2 projetos de lei propondo a recriação de 188 cargos de confiança. A medida é uma tentativa de reverter a decisão da Justiça, que considerou ilegais CCs propostos pelo governador Tarso Genro. Além disso, estão sendo reformulados artigos que deram origem a outras 34 funções que são questionadas em uma ação proposta pelo Democrata. Segundo o governo, a medida é preventiva caso a Justiça aceite o novo pedido da oposição. E agora os projetos vão tramitar em regime de urgência e terão que ser votados em até 30 dias. E 3 câmeras da EPTC flagraram um protesto com queima de pneus na Avenida Mauá, em Porto Alegre, na madrugada da última quarta-feira. Os equipamentos mostraram 2 motos e um carro chegando no local. Em seguida, 3 pessoas aparecem colocando fogo nos pneus. Pelo menos 2 delas teriam sido identificadas por causa dessas imagens. E a ação durou pouco mais de 2 minutos. A terceira câmera mostra os suspeitos seguindo pela Bento Martins, rumo a Duque de Caxias, no centro da cidade. Um inquérito policial militar foi instaurado, investiga o caso. Agora, policiais militares estão reivindicando melhores salários e há pelo menos 30 dias realizam o bloqueio de rodovias com a queima de pneus.
Em Assembleia Geral, os trabalhadores da Procergs decidiram voltar ao trabalho após 10 dias de greve. Os funcionários decidiram encaminhar, no entanto, um ajuizamento de dissídio coletivo na Justiça. Rodrigo. Tá certo. Obrigado, Lilian. Bom fim de semana para você também. Bom fim de semana. O enriquecimento ilícito. Essa é uma das informações que chega com a editora de notícias da Rádio Gaúcha, Lilian Abelim. Boa noite, Lilian. Boa noite, Sabrina. A Assembleia Legislativa aprovou nesta tarde a mudança na lei que fiscaliza o patrimônio dos servidores estaduais. A chamada Lei Vila Verde obrigava todo o funcionalismo a entregar anualmente a declaração de renda para identificar sinais suspeitos de enriquecimento. Só que a dificuldade estava no grande volume de informações que precisavam ser checadas. Com a mudança, apenas quem tem poder para movimentar recursos públicos será alvo da fiscalização do Tribunal de Contas. E cerca de 120 agricultores familiares ligados à FETAG decidiram no final da tarde se antecipar a mobilização programada para amanhã e invadiram o prédio da Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário na capital. Eles protestam contra o governo federal. O motivo é o não cumprimento da promessa de que chegaria aos bancos orientações sobre os financiamentos que estariam vencendo ou já teriam vencido. E a Polícia Federal detalhou a fraude que culminou em pelo menos 33 prisões envolvendo o Ministério do Turismo. O diretor executivo da Polícia Federal, Paulo de Tarso Teixeira, estima que tenham sido desviados do Ministério 2/3 do valor do contrato com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, o IBRASE. Isso equivale a quase 3 milhões de reais do total de 4,5 milhões do contrato, destinado à qualificação de quase 2.000 profissionais de turismo no Amapá. As prisões ocorreram em São Paulo, Macapá e em Brasília. Sabrina. Obrigada, Lilian. Boa noite. Boa noite. O programa RS Móvel foi apresentado no Palácio Piratini nesta segunda-feira. Então, com isso, a partir de hoje, os gaúchos já vão poder acessar serviços públicos pelo celular. E foi aprovada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre a criação da Secretaria dos Direitos dos Animais. A pasta vai estabelecer políticas públicas para a saúde, proteção e bem-estar de animais domésticos, como, por exemplo, a adoção responsável, também a castração e a punição de maus tratos. A nova pasta vai prever a criação de 22 cargos, 14 funções gratificadas e também 7 cargos de comissão. São R$ 960 mil por ano de recursos públicos. O número de presos por tráfico de drogas quadruplicou nos últimos 5 anos aqui no estado. Em 2010, quase 9.000 pessoas cumpriram pena. O aumento acontece depois da criação da lei antidrogas. O mês de junho registrou 100 prisões a mais do que no mesmo período do ano passado. 90% das ocorrências atendidas pela terceira delegacia de pronto atendimento são relacionadas a entorpecentes. Boa noite, Sabrina. O leilão foi suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A área de 97 hectares, que fica em Canoas, seria leiloada no dia 26 de setembro. O desembargador Milton Varela Dutra concedeu uma liminar movida pela CELSP, que é a mantenedora da universidade, por entender que o valor dos bens é muito superior ao da dívida de 45 milhões de reais. O dinheiro arrecadado serviria para pagar direitos trabalhistas e professores da instituição. E as obras na rodovia do Parque correm o risco de parar já a partir do fim do mês. Um dos motivos é a demora da Prefeitura de Canoas em reassentar as famílias da Vila Dique para a Vila de Passagem, que será provisória, e sem a transferência, as construtoras do lote 3 não estão conseguindo levar adiante parte da obra. O prefeito Jairo Jorge só vai autorizar o começo da ocupação das casas quando o governo federal confirmar a segunda licitação para o loteamento definitivo. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre instalou hoje uma frente parlamentar para agilizar o início das obras para a construção da ponte do Guaíba. 20 vereadores vão trocar informações com deputados na Câmara, em Brasília, governos do Estado e federal, além de também realizar audiências públicas nas comunidades que serão atingidas pelas obras. Segundo cálculos dos parlamentares, com os içamentos da estrutura móvel, são perdidos mais de 160 milhões de reais por ano. Sabrina. Obrigada, Lilian. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana.
perfuração vai ocorrer no litoral sul do estado. A informação foi dada nesta tarde pelo diretor de exploração e produção da companhia. Guilherme Estrela diz que foram feitas 16 perfurações no estado em 2001, mas nada foi encontrado na época. No entanto, após um novo estudo da estatal, foi descoberta a possibilidade de encontrar petróleo ou gás natural aqui no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a perfuração já inicia no ano que vem e o custo está estimado entre 60 e 80 milhões de dólares. O Palácio Piratini vai ter um gabinete digital para a comunicação direta entre o governador e a população. O projeto do site foi apresentado nesta tarde pelo governador Tarso Genro e a partir do lançamento do site estarão disponíveis novos canais de escuta, como o Governador Responde, pelo qual a população pode formular questionamentos e a pergunta mais votada será então respondida pelo governador através de um vídeo. E a Vigilância Sanitária voltou a fechar o asilo Santa Luzia, em Canoas. O local, que fica no bairro Matias Velho, foi interditado em outubro do ano passado por diversas irregularidades, entre elas a falta de higiene, mas voltou a receber idosos sem autorização. A Vigilância diz que a proprietária nunca buscou regularizar o asilo. Já a proprietária, Dalila Ribeiro, argumenta que na época da interdição, 13 idosos permaneceram no local e que ela não teria como sustentá-los sem reabrir a casa. Agora ela vai responder a um termo circunstanciado por descumprir a interdição, mas nega qualquer irregularidade. Sabrina. A Aerolíneas Argentinas e a LAN Argentina não vão operar viagens até a próxima quinta-feira para a região da Patagônia. As cidades de Bariloche, Neuquén e Rio Cagegos estão com os aeroportos fechados, mas os voos até Buenos Aires não foram prejudicados, apenas as conexões para a região. A Polícia Federal trocou de comando no Rio Grande do Sul. A exoneração do delegado Hildo Gasparetto, do cargo de superintendente regional da Polícia Federal no estado, foi publicada hoje no Diário Oficial. No cargo desde setembro de 2007, ele agora passa a função para o delegado Rosalvo Ferreira Franco, que é o delegado regional executivo na Superintendência do Paraná. A partir de dezembro, o Gasparetto vai trabalhar na Argentina, vai trabalhar na Embaixada Brasileira no país, integrado com a Polícia Federal Argentina no combate ao crime organizado. E a oposição entrou na justiça contra a criação de mais de 200 cargos em comissão no governo estadual. Integrantes do Democratas protocolaram nesta tarde em uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma série de leis. O partido alega que a criação de 205 cargos em comissão foi feita de forma irregular, porque não atende exigências da Constituição estadual. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Pois é, o endividamento alcançou 78% das famílias gaúchas em setembro. Em agosto, era de 70% o índice. A pesquisa é feita pela FEComércio. São considerados débitos desde o cartão de crédito até a compra da casa. A inadimplência ficou em 42% no mês de setembro e é o percentual de famílias que têm algum tipo de dívida em atraso. O projeto de reajuste salarial para os servidores de nível médio da Brigada Militar pode ser votado na semana que vem na Assembleia Gaúcha. A matéria tramita em regime de urgência e precisa ser votada até o dia 25 de outubro para não trancar a pauta. Se houver consenso na próxima reunião de líderes, o projeto já poderá ser aprovado a partir de terça-feira que vem. E o presidente da concessionária que administra o trecho da BR-290 entre Osório e Eldorado do Sul considera improvável alguma empresa construir a nova ponte do Guaíba sem aumentar o preço do pedágio atual. Odenir Sanches ressaltou o alto risco de investimento. O dirigente lembra que, pela proposta, a empresa que vencer a licitação fará a obra em troca do direito de explorar os pedágios de Eldorado do Sul e os da Freeway somente a partir de 2017. E ele calcula que o Rio Grande do Sul perde por ano 250 milhões de reais com os içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba, Rodrigo. Liliana, essa questão da ponte do Guaíba e também o próprio aumento do pedágio ainda vai dar muito o que falar. A gente vai seguir acompanhando. Obrigado. Mais. Até amanhã. Até amanhã. O delegado que investiga o tiroteio entre agentes do DENARC e brigadianos que estavam em viaturas discretas na madrugada de ontem em Canoas solicitou informações sobre o equipamento que monitora tiros no bairro Guajuviras. Mesmo que esse fato tenha acontecido no bairro Estância Velha, Silvio Rupes destaca que alguns desses sensores também detectam disparos que foram feitos em bairros próximos. O objetivo é saber se houve alterações no local do episódio e a Corregedoria da Brigada Militar também investiga a ação. E após
6 anos fechado, o Auditório Araújo Viana vai ser inaugurado em março de 2012 na capital. A intenção é inaugurar o espaço para as comemorações dos 240 anos de Porto Alegre. O investimento é de 15 milhões de reais e o auditório terá espaço para 3.000 lugares. E pelo menos 20 centros de formação de condutores no Rio Grande do Sul não realizaram hoje os exames teóricos para obtenção de carteira de motorista. A informação é do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, que atribui o problema à demissão de 24 examinadores que foram contratados de forma emergencial em 2008 e tiveram os contratos encerrados hoje. O Detran diz que trabalha nos reagendamentos e na semana que vem deve ser votado na Assembleia Legislativa o projeto que autoriza uma nova prorrogação de contrato para outros 146 examinadores. A Casa Civil do Palácio Piratini confirmou aos sindicalistas o reconhecimento